Então, bem-vinda, Madalena, e muito obrigada por teres aceito este convite para estar connosco nesta segunda temporada das Brave Talks. Hoje vamos falar de um tema que para ambas é muito relevante e que temos vindo a trabalhar nos últimos meses, não é? Em conjunto, no âmbito dos nossos percursos, das nossas valências e das nossas organizações. E por isso eu começava por pedir que te apresentes, porque a nossa comunidade também te quer conhecer, como é óbvio. Fala um bocadinho também do teu percurso e também dos desafios atuais na SHL Portugal. Ótimo. Muito obrigada, Liliana. Eu é que agradeço o convite. É sempre um gosto estar convosco. Também temos estado a trabalhar juntas e, portanto, faz todo o sentido falarmos aqui sobre estes temas. Então, meu nome é Madalena, tenho 28 anos. Neste momento sou Head of Organizational and Strategic Analytics na SHL Portugal. Sou formada em Psicologia Organizacional, fiz depois uma pós-graduação em Digital Enterprise Management. No fundo, tendo em conta o contexto e todas estas transformações digitais, achei que seria bastante relevante, trabalhando na área da consultoria, ter aqui estas valências e poder também contribuir com maior valor para os clientes nestas áreas. Neste momento estou a começar o meu doutoramento, está a ser uma aventura na área das equipas e também integrando aqui People Analytics, portanto tenho procurado muito relacionar estas áreas, tanto da psicologia organizacional, da consultoria e da parte dos analytics, que acredito que também é o futuro. Neste momento, a minha função é liderar aqui projetos estratégicos ao nível do desenvolvimento organizacional e, portanto, temos trabalhado muito também nestas áreas da diversidade e da inclusão, em alguns dos projetos que iremos falar com certeza ao longo desta conversa, e também todos os temas estratégicos ao nível da gestão de talento. Ok. Então, bem-vinda, Madalena. Então, olha, começava por te perguntar se na perspectiva e nestas perspectivas em que tu estás a trabalhar, não é? Ou seja, não só desenvolvimento organizacional, como gestão de talento e como a parte analítica, não é? De gestão de pessoas. E achas que a sustentabilidade nas organizações é uma moda ou sentes que é mesmo uma mudança que é real, que é necessária e que é urgente do ponto de vista de pandemia, de gestão de empresas e de gestão de organizações? Certo. É assim, eu acho que nós vemos indicadores, não é, que claramente nos mostram esta necessidade de mudar para conseguirmos garantir um futuro às próximas gerações num mundo mais inclusivo e mais saudável. Mas a verdade é que também temos falado muito sobre estes temas e, de facto, algumas organizações não querem ficar para trás, também é a forma de se manterem competitivas e daí poder às vezes ser falado enquanto moda, não é? Mas eu vejo como uma coisa também positiva, porque é uma forma de criarmos awareness e de garantir que realmente são promovidas e adotadas práticas mais sustentáveis e todos nós concordamos que é necessário mudar e as empresas também, e, portanto é um caminho que todos temos que percorrer. E em termos de gestão do talento, aqui puxando aqui a minha, a minha área, de facto, os estudos mostram-nos que as pessoas são orientadas por um objetivo, não é? Vão para as organizações e procuram organizações que têm um objetivo maior do que o lucro, com foco na sustentabilidade, querem experiências significativas, procuram um propósito, uma oportunidade para contribuir para um bem maior e, portanto, de facto, conseguimos perceber a importância destes temas também na retenção dos talentos. Inclusive, há estudos que nos dizem que o facto das organizações contribuírem para a sustentabilidade pode mesmo influenciar a escolha dos colaboradores em permanecerem ou saírem da organização, não é? E claro, também procuram ambientes mais diversos, inclusivos, onde sintam que são valorizados, que são desafiados, que sentem que realmente que pertencem à organização. E outro tema também muito interessante relativamente a esta questão da sustentabilidade é mesmo a gestão sustentável dos talentos, não é? Nós temos visto grandes transformações, nos últimos tempos e de facto nós hoje em dia trabalhamos até cada vez mais tarde e uma das preocupações das organizações é conseguirmos garantir que os colaboradores se mantêm relevantes ao longo da vida, não é? E é um tema que também tem sido bastante falado e aqui com clientes, a questão de conseguirmos garantir esta aprendizagem ao longo da vida. Hum, Hoje em dia já não existe apenas a progressão para funções de liderança, mas garantir que as pessoas conseguem realmente mudar de funções, aprender coisas novas, crescer. Conversão também, não é? Ou seja, a reconversão, o upskilling, o reskilling. Um aspecto que tu disseste agora que eu acho muito interessante é, no paradigma anterior, não neste agora, de sustentabilidade também de gestão de talento, havia muito esta perspectiva de que gerir talento tinha muito a ver com esta parte inicial da carreira, correto? Ou seja, captar os melhores, primeiro que tudo,
E segundo, depois garantir este primeiro passo de evolução já para uma linha de gestor, não é? Aos FIAs, neste caso intermédias, e depois eventualmente evoluir para diretores e C-level no final, não é? Em termos de carreira. Uhum. Mas achas que este modelo, no fundo, está a mudar claramente? Ou seja, que as necessidades de gestão de talento são ao longo de toda a vida, não é? E todo o ciclo de vida de um colaborador de uma organização, porque Uhum. se não for assim, o que é que pode acontecer para a Certo. organização e para as pessoas? Sim, de facto, eu acho que antes, e ainda assim, é um bocadinho assim, não é? Preocupávamos muito na gestão, na captação do talento e depois em garantir a identificação dos melhores talentos para passar para a liderança, não é? E hoje em dia nós não sabemos que funções é que vão existir. E, portanto, esta questão da carreira tem sido um tema também bastante falado, de conseguirmos garantir que as pessoas têm vários capítulos, não é? Que conseguem experimentar coisas novas, aprender coisas novas, até mudar de funções. E, portanto, não é só o foco no desempenho, garantir o desempenho, mas garantir o crescimento, porque não sabemos o que é que vem amanhã, não sabemos que carreiras exatamente é que teremos amanhã. E, portanto, esta questão de garantirmos um crescimento sustentável das nossas pessoas, até para se manterem relevantes e competitivas, não é? Nós já sabemos que existem já algumas funções que deixaram de existir, com também a tecnologia, as funções vão ganhar outra dimensão, e é importante, de facto, esta constante aprendizagem e o foco nas competências comportamentais, que também tem sido algo muito interessante. Estes programas de formação e esta preocupação em desenvolver as pessoas está muito focada nas competências comportamentais, que acabam por ser o que nos torna únicos, não é? A empatia, a capacidade de lidarmos com clientes, a inovação, para conseguirmos dar resposta a todos os desafios do ambiente em que estamos a viver. Uhum. Há uma transição. Sentes que as organizações já estão mesmo preparadas em adotar políticas e práticas, por exemplo, alinhadas com questões de sustentabilidade, como, por exemplo, a diversidade, a inclusão e a promoção de saúde? Sentes que já estão ou que ainda há aqui algum gap do ponto de vista de maturidade nestes dois processos? Sim. Eu acho que ainda há aqui um caminho para percorrer, como é lógico, não é? Também as transformações não se vêem de um dia para o outro. E os estudos mostram que realmente têm sido realizados esforços neste sentido e iniciativas para promover a diversidade, a inclusão e a saúde. No entanto, também se vêem muitos desafios, e o principal aspecto que se aponta é as iniciativas serem soltas, não é? Às vezes criamos esta iniciativa para atrair talento ou até com a verdadeira intenção de melhorar o ambiente de trabalho, mas que de facto não estão integradas num programa estruturado ao nível da estratégia organizacional e, portanto, também o impacto não Uhum. é o mesmo. Eu acho que há aqui um caminho a percorrer nestas áreas, garantir que realmente fazem parte da estratégia organizacional e que estão mesmo a resolver os problemas concretos da organização e não porque é algo que as outras empresas Estão a também, fazer. Não é só também por uma questão de tendência, é por uma questão que isso vai alimentar a própria isso. estratégia e a própria missão da organização, não é? A visão que ela tem para si própria, e não necessariamente só uma questão de tendência, não é? Ou de eventualmente Por seguir exemplo, o até ao que está a nível. Sim, desculpa. Quer dizer, até ao nível da saúde, e vocês são experts nesta área, não é? Vê-se muitas vezes algumas iniciativas que, no fundo, o objetivo é ajudar um bocadinho a reduzir os sintomas de mal-estar, mas que, no fundo, não vamos ver as raízes da causa, não é? E tratar essas causas mesmo. Uhum. E, portanto, eu acho que estamos todos a fazer um caminho. Mas a parte do diagnóstico é muito importante. Não vamos conseguir todos fazer as mesmas coisas e temos que perceber de que forma é que a nossa organização de facto consegue atuar e o que é que consegue promover. E, portanto, há aqui vários passos a seguir, não é? E o diagnóstico, logo o primeiro, e depois conseguirmos garantir, conquistar as lideranças, não é? Fazer com que as lideranças façam parte deste caminho transformacional de mudança, criar uma visão para estes projetos que de facto transformem as organizações. E só assim é que conseguimos ter mesmo aqui impacto. E claro, a importância das métricas, que acho que também é outro ponto importante, conseguirmos ter métricas para avaliar os nossos planos de ação, mas não só estar lá para ver o progresso, e sim funcionarem como insights acionáveis, para continuarmos a progredir.
progredir. Neste caso, a tua equipa, Madalena, tem feito aqui um trabalho muito grande em desenvolver ferramentas de diagnóstico no âmbito da diversidade e da inclusão, não é? O que é que vos levou a perceber que isto era uma necessidade dos vossos clientes, que isto era realmente um passo importantíssimo para fazer algo mais compreensivo, como estás a dizer, ou seja, para criar estruturalmente ações que possam de facto transformar, não é? Uhum. E aumentar claramente aqui a diversidade e a inclusão dentro das organizações. O que é que vos levou neste caminho, como SHL Portugal? Inês, particularmente a tua equipa. Claro, ótimo. Então, nós começámos a ter aqui alguns pedidos neste sentido e até começou ao nível da sensibilização e com formações na área da diversidade e igualdade para formar essencialmente os intervenientes desta área. E depois, claro, também procurar ter aqui alguns dados para perceber em que ponto é que está a minha organização. Quero construir um plano de ação, mas como é que devo fazer? Por onde é que devo começar? Portanto, começaram-nos a chegar alguns pedidos de apoio neste sentido, e nós começámos por realizar diagnósticos, com base no diagnóstico, definir alguns planos de ação e percebemos então a necessidade de criarmos aqui uma ferramenta específica, neste caso mais relacionada começámos mais relacionada para as lideranças, para perceber qual é que era o gap entre a percepção do líder e a percepção dos colaboradores, para de facto criarmos este awareness junto da administração e dos líderes e da importância destas mudanças, para Uhum. conseguirmos de facto criar aqui valor. Outra coisa que também é interessante que nos foi surgindo, foi a alteração de modelos de competências, e isto faz todo o sentido numa lógica de transformação integrada. Começámos a desenvolver modelos de competências a pedido de muitos clientes que tivessem estas componentes bem expressas, que fossem alvo de avaliação de desempenho, que fizessem parte depois das questões de progressões de carreira. E, portanto, também faz aqui todo o sentido ter esta lógica toda integrada ao nível da transformação. Uhum. Ou seja, no fundo, não ficar só pelas palavras e boas intenções, mas haver aqui de facto uma transformação na forma como a organização vê o quão críticas são estas competências nos líderes, mas de uma forma geral em todas as pessoas, para criar de facto ambientes mais inclusivos, diversos, não é? E, portanto, e mais saudáveis também no final do dia, não é? Ahm, Exatamente, e perceberem onde começar, não é? Porque vemos muitas iniciativas, mas de facto, o que é que a nossa organização precisa? De que forma é que nós podemos realmente criar impacto às nossas pessoas? E isso tem que começar por ouvir as nossas pessoas, uhum. e perceber quais é que são as suas necessidades. E como estavas a dizer, e bem, ou seja, não só perceber que é possível mensurar as percepções sobre estas competências, vá, digamos assim, como depois cada um individualmente dos líderes pode ter aqui áreas de desenvolvimento muito distintas, não é? Ou seja, ele pode fazer componentes do ponto de vista de promoção de diversidade, inclusão e bem-estar numa determinada área, mas o outro, por exemplo, tem outros pontos a desenvolver ou tem outras áreas que eventualmente tem que se focar, não é? E não ser uma amálgama complexa, não é? De algo subjetivo, mas tornar-se tangível, tornar-se mensurável e depois clarificar aqui caminhos de desenvolvimento, não é? Que é um bocadinho isso que depois, esse é o passo mais importante, que é quando as pessoas conseguem perceber o que é que podem desenvolver. E a Muito abordagem foi também integrar, como estavas a dizer, todos esses ângulos, não é? Ao bem. nível o que é que eu posso fazer ao nível da organização, o que é que eu posso fazer ao nível das equipas, o que é que eu posso fazer ao nível dos líderes. Portanto, com uma ferramenta de diagnóstico, ter aqui diversos ângulos e possibilidades de planos de ação, de formação, de desenvolvimento. Uhum. E foi o próprio mercado que obviamente também começou a fazer estes pedidos, não é? E esta mudança do ponto de vista de modelo de gestão de competências e gestão de talento. Mas como é que tu vês, e prendendo um bocadinho com aquela primeira questão, que a diversidade e a inclusão seja assim tão crítica para uma sustentabilidade de uma organização? Uhum. Certo. Porque é que as competências individuais dos líderes nesta área, porque é que ter uma cultura efetivamente diversa e que cria condições para todos fazerem parte, não é? E serem ouvidos e serem envolvidos, como é que pode efetivamente contribuir aqui para a sustentabilidade na gestão de talento e da própria organização? Uhum. Ora, está muito estudado o poder da diversidade, no âmbito da inovação e da criatividade. De facto, nós conseguirmos juntar equipas que têm de diferentes gerações, com diferentes backgrounds, conseguimos ter uma maior representação, não é, dos nossos clientes, da nossa sociedade e, portanto, construir soluções mais adaptadas, conseguimos ter uma maior capacidade de resolução de problemas. E o facto das pessoas se sentirem incluídas, não é? Porque não pode ser só juntar pessoas diferentes, mas realmente a vertente da inclusão
garantir que as pessoas tenham um sentimento de pertença, que se sentem valorizadas. Isto gera um ambiente de felicidade e que naturalmente gera maior engagement, gera Uhum. mais produtividade e, portanto, há muitos estudos que nos mostram de como a diversidade e a inclusão têm um impacto significativo na performance, no lucro, e depois na questão, como falei há pouco, da retenção e da atração do talento. E, portanto, as empresas que não fizerem este movimento naturalmente estão mais predispostas a perder talento para outras empresas que assim o façam, e, portanto, o impacto destas questões é muito grande, nem que seja por podermos perder aqui os nossos talentos, que são essenciais para cumprir os nossos objetivos. Isso implica também que eu diria que eu acho que os profissionais que trabalham nesta área, seja no âmbito da seleção, recrutamento, do assessment e development, mas também depois no próprio desenvolvimento dos líderes e da organização, uma sensibilidade extra, não é? Porque os modelos que nós temos, até na nossa formação, não é? Muitas vezes não eram assim tão diversos e inclusivos, certo? As Uhum. organizações tendiam a fazer escolhas sempre muito seguras, do ponto de vista de perfil que queriam para as suas equipas, eu diria até de perfil de académico, perfil de não é? Ou seja, perfil do ponto de vista também de identidade. E isto é uma revolução grande, não é? Porque é sair de uma ideia de padronização e de seriação para uma ideia também de representatividade e de um bocadinho a curva longa, não é? Ou seja, É, certo. em vez de estar a só a selecionar ali aquilo que nós consideramos que são os 5% melhores, por exemplo, não é? Ou os 10%, ou o 1% mais qualificado, ou com. Temos que ter aqui uma perspectiva um bocadinho mais diversa do ponto de vista de quem poderão ser estas escolhas, não é? Não necessariamente ser só um perfil, mas ter diversidade nestes perfis. Isso também obriga aqui a repensar um bocadinho a forma como selecionamos, como treinamos, A desenvolvemos e linguagem, a própria linguagem que utilizamos, a linguagem inclusiva. Eu acho que há aqui grandes desafios e por isso é que é a importância de termos uma gestão da mudança mesmo. Porque não é só a área do recrutamento que tem que se focar em recrutar estes perfis, não é só a área da formação que tem que se focar em dar formação nestas áreas. É uma gestão de mudança da cultura da organização, para garantir que todas as frentes conseguem proporcionar as qualidades para que esta mudança de facto aconteça, não é? Se eu vou recrutar pessoas com algum tipo de deficiência, mas depois não têm as condições para estar incluídas na organização, também não serve o propósito. E por isso, esta mudança de cultura deve ter aqui vários passos, desde logo criar uma visão, a comunicação consistente. O objetivo é transformar a cultura, não ter só estas iniciativas, mas transformar toda uma cultura. E as pessoas todas envolvidas, a liderança, porque é como estavas a dizer, há muitos esforços a fazer na área do recrutamento e nos outros, e que no fundo, se não estiverem interligadas a todas as outras iniciativas, caem um bocadinho no vazio, não é? Ou pelo menos não atingem o potencial sem podiam dúvida. atingir. E tu falaste também, ou seja, quando isto não, também tem que se tornar isto critérios de avaliação de desempenho e depois, obviamente, de recompensa, não é? Portanto, de serem questões de facto, para a organização não é só uma questão nice to have, mas é de repente, isto é mesmo muito need to have, ou seja, nós só vamos conseguir criar equipas altamente competentes, diversas, capazes, resilientes, se nós tivermos este tipo de comportamento de uma forma bem instalada, não é? E conscientemente, digamos assim, continuamente desenvolvidos, ou seja, que não é uma coisa que a gente, pronto, faça uma formação e está, não é? Ou seja, Exato. que implica uma reflexão também crítica sobre o processo, sobre onde estamos, para onde vamos, e pronto, isso levou-nos um bocadinho a desenvolver aqui um instrumento conjunto que eu pedia-te, obviamente, que apresentasses, não é? Ou seja, o que é isto do index que desenvolvemos? Podes partilhar? Claro que sim, claro que sim. Então, nós desenvolvemos uma ferramenta, o Inclusiveness Index, em que o grande objetivo era juntar estas duas grandes necessidades das organizações, tanto na área da diversidade, equidade e inclusão, como na parte da saúde. E, portanto, juntámos-nos à Bound, fizemos aqui esta parceria e construímos uma ferramenta com o propósito de fazer o diagnóstico, diagnóstico destas diferentes áreas. Com a nossa expertise e o nosso conhecimento e experiência, depois conseguimos apresentar dados, a parte dos analytics, que eu tanto gosto, para conseguirmos acionar planos de ação, definirmos planos de ação, para as organizações conseguirem então monitorizar o seu progresso.
Portanto, nós temos um questionário desenvolvido com várias dimensões no que respeita a estas áreas, e, portanto, temos uma versão simplificada e temos uma versão depois mais completa, para avaliar mais itens e ter aqui uma análise mais fina. Mas Uhum. convidamos a todas as pessoas que queiram conhecer. Sim, claro, claro. E temos aqui diferentes níveis de envolvimento, ou seja, em que a pessoa pode de facto, sem qualquer custo, conseguir ter aqui já uma primeira perspectiva de onde é que se posiciona neste índice e, ao mesmo tempo, depois poder investir para ter muito mais inputs e muito mais sugestões e recomendações de intervenções. Mas acho que o E mais importante importante também. aqui é termos, de facto, uma métrica que consiga-se comparar não só relativamente à própria escalas que são utilizadas, mas também conseguir posicionar face ao mercado e onde estamos, e por outro lado, ao longo do tempo, não é? Que eu acho que é a parte que às vezes as organizações não estão tão focadas. É mais importante eu comparar-me com o meu nível do ano passado, e isto até em termos de reporting de sustentabilidade vai ser mais importante como é que elas se comparam face à concorrência. Ou seja, Exatamente. se eu estou a melhorar todos os anos ou não. É essa a questão. Não é necessariamente se eu este ano até estou melhor do que os outros. Até porque não vou mudar tudo ao mesmo tempo, isso não vai ser possível. E Mas acho sim, que os resultados não são imediatos, não é? Às vezes os processos de mudança são longos, não é? E por isso a organização também só vai ver o reflexo das medidas implementadas com algum delay, certo? Hum. uhum. E basicamente esta ferramenta de diagnóstico depois no final dá um resultado, não é? Um index. E é esse index que nós conseguimos então comparar, depois consoante as outras organizações, com os conhecimentos de Analytics. Criamos um dashboard que faz, portanto, essa análise ao longo dos anos e permitir avaliando o Uhum. E que depois, progresso. obviamente, pode alimentar o próprio relatório de sustentabilidade nas dimensões de diversidade, inclusão, equidade e também saúde e bem-estar dos colaboradores. Mas eu acho que está a ser um desafio muito positivo, é uma honra e um prazer trabalhar com a tua equipa e por isso esperemos que 2024 seja assim um ano poderoso para este índice do Inclusiveness Index. Então, olha, para terminarmos a nossa. Queres acrescentar alguma coisa? Não, foi excelente, acho que estamos ansiosas, não é, para ver como é que Exatamente. 2024 corre com a nossa ferramenta. Uma última pergunta, tá bem, que fazemos sempre aos convidados do nosso podcast é como é que eles se imaginam a trabalhar em 2030? O que é que tu vais estar a fazer, Madalena? Que desafios é que tu vais querer estar a tentar resolver ou problemas que estás a tentar resolver? Como é que te vês a trabalhar em 2030? Essa é difícil. Olha, em 2030, espero ter acabado o meu doutoramento, essa é a primeira. Uhum. Ter o meu diploma. Como é que me imagino a trabalhar? Hum, Parte mais estratégica. Portanto, acredito que vou recorrer muito às tecnologias e que nos vão apoiar muito no desenvolvimento dos projetos. E imagino-me numa posição mais de estratégia, de inovação, tentar criar projetos diferenciadores, ou seja, muito do trabalho operacional que eu faço hoje em dia, acho que em 2030 vou estar mais focada na estratégia, a pensar para a frente e na inovação. Ok, ok, muito bem. Então desejamos-te muito, muito sucesso para este caminho. Eu acho que é inegável a importância das áreas em que tu e a tua equipa estão a trabalhar, não só o desenvolvimento das organizações, não, o desenvolvimento organizacional, como a parte toda analítica, seja do ponto de vista mesmo da HR, mas, ou seja, de recursos humanos, mas também destas dimensões críticas que começam a ter cada vez mais uma importância para a sustentabilidade, para o desenvolvimento da organização, que não tinham, não é? Que não tinham este palco, que não tinham esta importância, nem seriam reconhecidas. E por isso as organizações cada vez vão ter que ser mais transparentes também, não é? Na forma como medem, gerem e como conseguem apresentar e partilhar com as suas partes interessadas, inclusive com os investidores, os acionistas, este tipo de resultados, não é? Este tipo de métricas, para não, e que dá aqui uma noção diferente, não é? Não basta ser só o meu resultado financeiro, é como é que eu Uhum. também estou a criar valor nas outras dimensões e a parte das pessoas. Antigamente pensava-se que não era possível medir, não é? Que as pessoas eram um custo. Há tantas métricas, há muitas métricas, sim. E é um gosto fazer parte destes projetos, porque de facto sentimos-nos parte desta mudança, não é? E isso Uhum. também é uma coisa muito importante nestes processos de mudança, agora que falámos disto, que é incluir as pessoas neste processo.
não só surveys e ouvir a sua opinião, mas fazerem parte das equipas de projeto, destes processos de mudança, esse sentimento mesmo de pertença e de envolvimento dá também propósito aos colaboradores. E é isso um bocadinho que eu sinto também em todos estes projetos em que atuamos. É isso mesmo, é isso mesmo. Por isso o futuro está a alimentar-nos para cada vez termos aqui um impacto mais estratégico e isso também é uma das motivações da própria Bound, de nós queremos trabalhar de facto a um nível de aconselhamento e de visão para estas áreas que não seja só operacional e não seja só uma transação, mas que seja muito mais integrado e um esforço continuado para levar a organização para um outro nível de maturidade e desenvolvimento. Por isso contamos contigo e com a tua equipa. E um grande beijinho e obrigada por ter estado connosco. E até uma próxima. Muito obrigada pelo convite. Até à próxima.